Olá, boa noite. Sou o aluno Luiz Fernando, sou bolsista do CNPq PIBIC. Meu orientador é o professor Márcio Carlos Navrosky. Eu vou apresentar o tema fertilizantes e clone na produção de mini-estacas de sequoia e Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a espécie, né? As atuais demandas produtivas se concentram em algumas espécies florestais, destacando-se assim a oportunidade de trabalho com espécies alternativas. Tendo vistas o aumento da produtividade, a espécie Sequoia cibrivilis destaca-se como uma espécie alternativa de interesse para o setor florestal por conta do seu potencial de uso característico da madeira e também por possuir uma resistência a agentes xilófagos. De acordo com o potencial da espécie, tem-se como objetivo selecionar um material produtivo com boas características, no caso a silvicultura aliados à capacidade produtiva na seleção. A sequoia é uma espécie de círculo longo que apresenta baixas taxas de germinação, em média 10%, além da baixa variabilidade das plântulas. Por esse motivo, a propagação vegetativa é uma alternativa fundamental. A estaquia e a mini-estaquia são consideradas efetivas operacionalmente na multiplicação dos indivíduos cujas as características são desejadas. Desta forma, então, objetivou-se a avaliar a influência de mini-estacas em distintos clones de sequoia cibrivilis. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema bifatorial 4x4, sendo compostas por 5 repetições por cada tratamento, sendo composta de um vaso de 4 litros de capacidade, e o fator A foi constituído por 4 clones, e o fator B por diferentes fertilizantes, sendo eles o NPK e o osmocote, sendo aplicados diretamente no vaso em uma concentração de 10 gramas, o fertilizante MAP com concentração de 30 gramas, aplicada diretamente, e o fertilizante forte com concentração de 6 gramas por recipiente. O fertilizante forte e MAP foram utilizados para fertilização diluídos em 6 litros de água. O substrato utilizado nos vasos foram de origem comercial, composto por casca de pinos decomposta, vermiculita e turfa. As mini-cepas foram mantidas em uma casa de vegetação com cobertura plásticas, sendo irrigada com microaspersão, sendo realizada uma irrigação diária no inverno e 3 nas demais estações. Para os tratamentos usando o NPK MAP forte, as aplicações ocorreram mensalmente, e para o osmocote, por ser um fertilizante de liberação controlada, utilizou-se no tempo de liberação indicado pelo fabricante, que é de 3 meses. O experimento ele tem em função a adaptação às mini-cepas, ao mini jardim clonal, onde a primeira coleta foi descartada. Após isso foram realizadas coletas em 3 períodos, no mês de dezembro, no mês de março e no mês de junho, onde foram contabilizada a produção de mini-estacas por vaso, isto é, nas repetições. Aqui chegamos na parte do teste, onde após a verificação da normalidade dos dados por meio de teste de Kolmogorov, Smirnov e da homogeneidade do teste de Bartlett, realizou-se análise de variância, quando necessário os dados foram transformados pela função, e as médias foram comparadas pelo teste Tuckey em 5% de probabilidade. No caso, a gente também utilizou o pacote estatístico do Sysvar. Bom, pois aqui chegamos na parte dos resultados, onde tem os referentes dados, que seria o número de estacas de sequoia, entre as 3 épocas coletadas em função de diferentes clones e formas de adubação do mini-jardim. Como podemos notar, a gente percebe que não houve interação entre os fatores, no caso o clone e o fertilizante, em nenhuma das épocas. Houve um efeito significativo para os 2 fatores nas coletas de dezembro e junho, e somente para o fator fertilizante na coleta de março. Em relação aos clones, o clone A116 ele apresentou, no geral, as maiores médias
de produtividade de mini-estacas, seguido pelo clone A138 e o clone A117, as de menores médias, mostrando então assim um menor potencial de adaptação ao mini-jardim, com baixa produção de mini-estacas. Quanto ao fator de fertilizante, na primeira coleta em dezembro, o uso de adubo com NPK apresentou as maiores médias, seguido pelo osmocote. Na coleta de março, o osmocote ele apresentou mais que o dobro de mini-estacas em relação ao NPK, e na coleta de junho, o NPK mostrou apresentar a mesma medida, a mesma média, no caso, a superior às demais. Bom, aqui então a gente entra na parte de discussão, né? Aqui a maioria das médias de tratamento de NPK na primeira coleta pode ter sido em função à disponibilidade imediata que esse tipo de fertilizante proporcionou às mini cepas. Já nas coletas posteriores, no caso do osmocote, apresentou uma maior produção em função da gradativa e adequada disponibilidade de nutrientes no inverno, que é característico de fertilizante de liberação lenta, como o osmocote, a liberação conforme a temperatura e a umidade concluindo, então sim a necessidade da planta. Na conclusão, então, de maneira geral, a gente se recomenda o uso do NPK ou osmocote como fertilizante de mini-jardins clonal para sequoia, né, pois possibilita um aumento de produção de mini-estacas e, consequentemente, um maior número de mudas formadas. Aqui, então, entrando os agradecimentos ao UDESC, o CAV, junto com o CNPq e o laboratório do LAPROMEP. Aqui, em caso de alguma dúvida, ficou meu contato pessoal ou do meu orientador. Obrigado.